Oi, gente! Uma pessoa perguntou lá no meu canal aberto do Telegram, vocês sabem que eu abri há pouco tempo. A pessoa perguntou como fazer para manifestar R$ 1 milhão. E essa pergunta eu deixei para dar uma atenção especial para gravar para vocês aqui no canal, porque tem muita coisa para eu dizer sobre isso. E quem não entrou, aproveita e entra lá. O link está aqui na descrição, porque aí lá vocês têm acesso a conteúdo extra, conforme eu gravo áudios para responder algumas questões que algumas pessoas colocam, tá bom? Então, aí essa pessoa perguntou isso e eu pensei assim, bom, a resposta simples é, ué, você já pediu, a fonte sempre atende, agora é saber que vai acontecer, já entrar em sintonia com como você se sentiria se você tivesse vivendo isso e acabou. É isso, é inevitável acontecer. Mas eu pensei, bom, se a pessoa está perguntando, é porque não é tão simples colocar isso em prática. Então eu preciso passar muitos mais detalhes aqui de como realmente concretizar isso. E tem muitos caminhos, tem muitas técnicas e eu quero falar sobre várias hoje. Então, em primeiro lugar, eu quero lembrar vocês que na verdade não é 1 milhão que você quer. O Abraham tem áudio que eles falam isso. Porque, gente, 1 milhão dá para você comprar o quê? Né? Até uma casa, dependendo da casa que você quer, vai custar muito mais do que isso. E depois tem todos os custos de manutenção, tem todos os impostos, e você não quer só isso, você quer muito mais. E quanto mais você vive, mais coisas você quer, e é natural que seja assim. Então, não, você não quer 1 milhão uma vez na vida. E você não quer também, então a conclusão não é, então eu quero X milhões. Não, você não quer tudo o que você precisa para o resto da sua vida que entre de uma vez. Assim como você não precisa ter disponível hoje toda a comida que você vai comer a sua vida inteira. E você não precisa respirar hoje todo o ar que você precisa para manter suas células vivas a sua vida inteira. Então é muito legal essa relação com a respiração, porque o Abraham fala que é igualzinho, que é assim, era para a gente enxergar dinheiro dessa forma, que está à nossa disposição, assim como o ar, e que está ali conforme a demanda, conforme a necessidade. Então, precisa respirar mais fundo? Respira fundo. E depois você solta. E depois você respira fundo, tem ar de novo. Depois você solta. E vai ter época que você não está respirando tão fundo, não precisa respirar tão fundo. A atividade que você está fazendo não é necessária que você precise de tanto ar. Da mesma forma é com dinheiro, está à nossa disposição conforme a gente vai tendo necessidade das coisas. E você não precisa que no seu pulmão já caiba todo o ar do mundo e você não precisa já ter na sua conta bancária todo o dinheiro que você precisa para tudo que você vai querer conquistar e comprar um dia. Mas para hoje, você ter acesso hoje às coisas que você está precisando, você tem esse acesso imediato. Claro, tem que quebrar crenças limitantes, porque muitas vezes o seu hábito de olhar para alguma dificuldade, para contas, para dívidas, para situações de escassez, de não estar vivendo ainda alguma coisa que você gostaria, te faz ficar nesse lugar de segurar o dinheiro longe de você. Mas ele está vindo, porque você pediu, então está vindo, ele está à sua disposição. Então, o que o Abraham fala, em primeiro lugar, é para a gente tirar o dinheiro da equação, porque às vezes, quando a gente fica pensando no dinheiro que precisa entrar, é muito fácil de a gente ativar resistência, de a gente ativar as crenças limitantes. Mas se você foca a atenção em coisas relacionadas à abundância, mas que você não pensa necessariamente no dinheiro, você passa a permitir que esse dinheiro entre. Mas você tem que fazer isso sem a intenção de fazer com que esse dinheiro entre, porque senão vocês têm que ficar muito atentos a isso, a emoção que está sendo gerada. Se você está numa atitude de preciso fazer acontecer, porque eu não tenho ainda, porque eu não estou vivendo o que eu quero, ou porque eu tenho conta que já vai vencer amanhã, aí a sua vibração é de escassez. Então, o que você precisa é focar a atenção no que você já tem de bom acontecendo. Qualquer coisa que você encontre que te traga uma sensação de abundância. Então, você parar para pensar no seu carro,
que ele é confortável, mesmo que seja uma carroça, você parar para pensar que ele te leva para todos os lugares que você precisa e que ele foi uma mão na roda por tanto tempo e que você tem podido contar com ele e etc, etc. E que você tá podendo pagar o combustível para andar nesse carro, sabe? Tem um áudio do Abraham em que eles falam uma lista de coisas e eles vão dando exemplos de como a gente pode focar a atenção nessas coisas para ativar a sensação de abundância antes que a abundância já esteja tão intensa assim. Eu vou ver se eu localizo esse áudio, depois eu traduzo para vocês. Mas basicamente é isso. Vai olhando à sua volta e vai encontrando motivos para você se sentir bem. E muitas vezes sem nem mencionar a questão de ter dinheiro para isso. Só prestar atenção na flor linda que você tem no seu jardim, mesmo que ela esteja num vasinho. Mas você ficar apreciando aquela flor, você já está se permitindo viver mais abundância. Os segundos que você passa esquecendo da vida, só fazendo carinho num animal de estimação, só apreciando alguma coisa bonita, você está permitindo. É claro, as pessoas não acham que estão permitindo por conta disso. Rapidamente elas saem daquela vibração boa e já vão pensar nas contas, se preocupando de novo, e é por isso que elas atrapalham e não saem do lugar. Mas se você não pensasse a respeito do dinheiro, a não ser na hora que você vai ter que fazer o pagamento mesmo, mas no restante do dia, se desviasse a sua atenção disso, focasse a sua atenção em outras coisas e se sentisse bem com mais frequência, é inevitável que ideias vão vir, que soluções vão chegar, que esse dinheiro vai aparecer por caminhos que você nem imaginava. Essa é outra coisa que eu queria falar com vocês, a questão da velocidade com que esse dinheiro vem. Porque poderia aparecer 1 milhão na sua vida do nada hoje. É possível. Mas nós temos muitas crenças limitantes a respeito de algo que você não fez nenhuma ação para ter aquilo como consequência, ou de algo que você acredita que estatisticamente é difícil de acontecer, como você jogar na loteria. Então, o mais provável é que esse dinheiro venha aos poucos e que vá satisfazendo os seus pedidos aos poucos. Então, eu tenho pacientes, eu chamo de pacientes por hábito, né? Por eu ser médica, psiquiatra há tantos anos. Mas são pessoas que nem necessariamente tomam medicação ou estão fazendo algum tratamento mesmo. Muitos deles vão lá só para a gente conversar, para ver se tem algo que a gente pode conversar para melhorar ainda mais a vida deles. Então, eu tenho paciente ou cliente que está manifestando em torno de 100 mil reais por mês. Eu tenho cliente que está manifestando em torno de 280 mil reais por mês. E como que isso aconteceu? Foi de uma hora para outra que veio nessa intensidade, mas não foi de uma hora para outra o processo anterior a isso. Teve um processo longo antes disso, inclusive um processo de querer e não ter, às vezes até de passar necessidade, que é um momento em que você está emitindo muitos desejos do que você quer. E os desejos vão sendo atendidos, não é à toa que essas pessoas estão vivendo tanta abundância agora. E outra coisa que eu vejo em comum é que foram pessoas que ou tiveram muita tranquilidade, muita expectativa positiva de que dinheiro entra, de que isso é uma coisa normal e natural, e esse é o que está ganhando 280 mil hoje. E a outra pessoa teve uma crença muito forte de que ele ia achar um caminho. Esse já acredita mais que precisa de um trabalho para acontecer um resultado, mas ele achou um trabalho totalmente não convencional, que é ele que bolou e está fazendo e está dando super certo. E nem vou falar qual foi a coisa especificamente, porque não é essa a questão, porque o que dá certo para uma pessoa não é o que daria certo para você. A sua vida tem o seu chamado, tem o que você ama fazer, tem o que você já tem um interesse natural, e é nisso que você vai ser bom. E você oferecendo algo que pessoas estão buscando no mundo, você tem um retorno por conta disso. A não ser que você tenha crenças limitantes de que você não consegue vender ou de que dinheiro não entra facilmente e etc. Então ele não tinha essa crença limitante, ele achava que era possível e realmente foi e está sendo. E a coisa virou da noite para o dia. Teve um dia que de repente ele fez 40 mil reais num dia, né? Então
Outras coisas que eu queria falar para vocês é que a gente tem que prestar muita atenção na nossa emoção. Então, quando vocês estiverem fazendo exercícios para baixar a resistência, então, por exemplo, você já ficar treinando quebrar as suas crenças limitantes. Como que você quebra crenças limitantes? Pensando a respeito, argumentando com você mesmo de que, por exemplo, se é possível para outras pessoas, é possível para você também. Que outras pessoas que hoje têm muito sucesso, muitos recursos financeiros, um dia estiveram na mesma situação que você. Então, o fato de você estar nesse ponto hoje não quer dizer que daqui a um tempo a situação não tenha virado completamente, porque virou para elas. Você pensar que coisas boas acontecem para todo mundo, que o sol nasce para todos e que já aconteceram muitas coisas boas na sua vida. Olha quantas coisas que você não tinha antes e que você já conquistou. Olha para tudo que já melhorou na sua vida. E também fazer exercício de visualização, né? Então você já ativar dentro de você como seria a sensação de ter essa vida, que é um pouco do que eu contei quando eu falei que no meu apartamento, conforme eu ia visitando casas que me interessavam, eu passava um tempo já vivendo naquelas casas na minha imaginação. E isso era muito gostoso. Então, essa é a dica e é o principal para vocês entenderem. Esse exercício tem que ser gostoso, ele tem que ser praticamente espontâneo. Não é você querendo marcar hora para lembrar de visualizar, porque você tem que fazer esse exercício, senão não vai acontecer. Não é nada disso. Eu vejo gente falar que visualiza tanto o dinheiro entrando que a pessoa chega a ficar cansada. Se está ficando cansada, não é esse o caminho. Você está ativando vibração de esforço. Eu já frequentei um lugar um tempo atrás que as pessoas ensinavam a prática de mentalização, que nada mais é do que imaginação ou visualização, e eles ensinavam a até marcar a hora, então deixar um lembrete no celular para várias vezes por dia você parar para visualizar. Isso é esforço. E eu via que eles não estavam manifestando as coisas que eles estavam visualizando. Então não é por aí. O que vocês têm que usar como norte é a emoção. Então, se você estiver ficando cansado, para, não faz desse jeito. É melhor você nem pensar nesse assunto do que ficar visualizando por esforço. Então, se a ideia estiver vindo naturalmente, o Abraham fala que, na verdade, essa visualização ela é um download, porque são coisas que já estão no vórtex e que a gente começa a receber essas imagens do que já está lá. Então, não é um esforço de visualizar. Vocês entendem? Olha que máximo que é isso. Então, é o contrário, é assim, é você começar a focar a atenção em coisas boas do seu dia a dia, pequenas abundâncias e farturas que você já tem, sentir gratidão, ativar muito essa gratidão dentro de você, tocar nas coisas agradecendo, pensando no quanto aquilo é especial para você, no quanto você gosta daquilo. Isso você pode realmente lembrar de fazer diariamente. E conforme você vai se sentindo melhor, mais grato, quebrando as crenças limitantes e acreditando que sim, você vai viver coisas cada vez melhores, é natural que comecem a vir imagens de como vai ser essa vida melhor, de como vai ser os detalhes dessa vida que você está atraindo para você. Então, basicamente, a emoção que vocês têm que ficar atentos para ver se é isso que vocês estão gerando é a sensação de que vocês estão tentando fazer acontecer. Se você estiver forçando fazer acontecer, não é isso. Pode parar, é outro caminho, tá? Então, eu quero contar para vocês um pouquinho a minha experiência com o consultório, porque eu acho que vai clarear esse assunto para vocês. Então, alguns anos, muitos anos já atrás, teve uma situação que eu quis trocar de carro e coincidiu que eu não estava com muito dinheiro na conta na época, eu estava descapitalizada, não lembro por quê, que eu já tinha feito alguma compra grande, só que eu estava vendendo um terreno e eu ia aproveitar o dinheiro do terreno e ia trocar de carro. E aí nisso, o negócio estava correndo, estava tudo certo. Eu comprei o carro e aí o negócio do terreno se desfez por algum problema na documentação da pessoa. E aí eu me vi numa situação de dívida, né? Com tendo que pagar o carro e não teve mais a entrada do valor do terreno.
E eu lembro que naquela época começou a acontecer que as pessoas começaram a desmarcar no consultório, uma atrás da outra no mesmo dia. Então, quanto mais estava ativa dentro de mim a sensação de eu preciso de dinheiro, era como se eu mandasse isso, se isso tivesse emanado no ar e as pessoas captassem e desmarcassem as consultas. E isso não é só comigo que acontece. Eu vi, por exemplo, na época, muitos anos atrás, acho que foi 2008, que teve a crise e todo mundo falava dessa crise. E eu pensava, que crise, gente? Não tô vendo nada, meu consultório estava normal. E eu lembrava de pacientes, clientes que vinham e que falavam muito dessa crise. E os que falavam muito da crise estavam vivendo crise, mesmo que ele tivesse exatamente a mesma profissão que outra pessoa que não pensava na crise e não estava vivendo crise nenhuma. Então, por exemplo, eu tinha uma conhecida dentista que estava super de boa. Eu lembro que ela ria muito fácil, ela tinha uma gargalhada muito gostosa e o consultório dela lotado, com vaga para dali 2 meses, enquanto um cliente meu estava com o consultório vazio e ele não parava de falar nessa crise. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas crenças, com as coisas que a gente fala para nós mesmos e também com a ideia de estou com dificuldade para pagar as coisas. Porque quando a gente está com isso ativo dentro da gente, o dinheiro some, as fontes de dinheiro secam, seja porque pessoas desmarcam, seja porque vendas caem, entenderam? Então, eu lembro que na época eu conversei com a minha mãe porque eu tive que pegar emprestado para ela para devolver num mês para pagar o que eu tinha que pagar num mês de muita baixa do consultório. E aí eu perguntei para ela se eu poderia, antes de devolver o dinheiro dela, marcar normalmente a viagem do meio do ano com a família. E só dela ter falado que tudo bem, que não tinha pressa, que eu pagava depois, isso me deu um alívio tão grande, me deu uma sensação de abundância poder fazer a viagem normalmente, que aí voltou. O consultório normalizou, o dinheiro voltou a entrar. E aí eu paguei ela rapidinho. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, o quanto a gente precisa achar meios de se sentir melhor a respeito da situação que esteja acontecendo para desbloquear esse dinheiro, para que ele possa entrar. Inclusive, eu contei para vocês, né, que eu tive a fase de manifestar muita coisa boa, que foi quando eu comprei o terreno de R$ 500.000. E o que eu fazia na época eram caminhadas, ouvindo música, me alinhando, pensando coisas boas, como essas de que se essas pessoas podem morar nessas casas maravilhosas, eu também posso, e várias outras coisas que eu pensava, que eu já contei para vocês em outro áudio. E teve várias outras coisas que eu fiz na época também. E eu manifestei o que eu queria. E depois eu comecei a ativar a crença limitante de que construir a casa seria outro nível e que isso era difícil demais. E depois de meses com essa crença e com pensamentos de escassez, eu acabei perdendo tudo. Contei tudo isso para vocês naquele áudio que eu falo, revelei tudo, erros e acertos, tal. E aí, então, depois que eu perdi tudo, eu passei por alguns meses de uma certa dificuldade financeira, no sentido de que eu tenho contas altíssimas para pagar todos os meses e eu não tinha nenhuma reserva, e eu tinha acabado de, na época, ter fechado uma fonte de renda porque eu não sabia que eu ia passar por isso. Eu estava entrando de férias, então eu não ia trabalhar, não ia receber. E então eu, por alguns meses, eu fui conseguindo pagar as contas, mas ganhando assim o suficiente para pagar as contas, mas sem gerar reserva, nada disso. E nessa época, as crianças pediam muita coisa, muita coisa. E conforme elas pediam, me ativava mais ainda essa sensação de escassez, porque é tão duro você dizer não para crianças, né, para seus filhos, e muitas vezes pedindo coisas boas, né, normais, tipo cursos disso ou daquilo. Só que isso ia ativando uma vibração de escassez muito grande em mim, né, de ter que falar não para tantas coisas que eles pediam. Aquilo doía, né? E vou aproveitar então para responder aqui um comentário que deixaram aqui no canal, que a pessoa falou que ela faz um exercício de brincar
quando o filho fala da mesada, ela conta as notas de R$ 2 como se fossem R$ 200. Só que aí a filha mais velha, acho que de uns 8, 9 anos, ela pediu alguma coisa que eles não podiam comprar e a filha falou: Mas nós não somos ricas? E isso desmoronou a pessoa que estava fazendo esse exercício de brincar que, na verdade, podia ter notas ali de R$ 200. E aí ela perguntou, então, como lidar com isso? E eu passei muito por isso, né? Essa questão de como fazer com que pedidos dos filhos, muito estratosféricos ou fora da nossa condição do momento, não ativem na gente essa sensação de escassez. Muitos anos atrás, a minha filha teve uma época de querer muito ter um cavalo. Ela se encantou por cavalo e ela queria, porque queria ter o cavalo dela, acordar, poder dar um pulinho lá, escovar o cavalo, passear com o cavalo sem sela, depois da aula, era um sonho. E ela falava demais nisso. E ela me pedia muito esse cavalo. E assim, para mim era, poxa, não estamos falando de um animalzinho de estimação. O cavalo pode até ser acessível financeiramente, mas onde que eu vou pôr esse cavalo? Ela está me pedindo uma fazenda. E isso me gerava uma sensação de escassez grande porque ela pedia com muita frequência. E eu, com muita frequência, tinha que dizer: não dá, como assim? Olha o que você está pedindo. Né? E eu não queria dizer isso para ela, eu queria dar uma resposta do tipo: imagina, e você vai ter um dia, mas eu não conseguia, porque me gerava um desconforto muito grande. Então, depois passou, essa fase passou, ela não falou mais nisso, ela acabou se encantando por outras coisas. E acredito que ela até gostaria ainda de ter esse cavalo, mas ela se conscientizou de que tem muitas coisas relacionadas ao cavalo que ela não ia querer na vida dela nesse momento. Então tá tudo certo, mas nessa fase pós lá o investimento que deu zebra, que eu fiquei com as contas limitadas ali e crianças pedindo coisas, me ativou de novo essa sensação de escassez. E um dia, a minha filha me pedindo alguma coisa, eu conversei com ela, porque agora ela tem idade para entender, né? E eu conversei com ela como lidar com isso, né? Como fazer se eles me pedem coisas sabendo que eu não tenho. E aí ela falou assim: Mamãe, você não tá aplicando o que você ensina. Aí eu, fala mais, tipo, quero realmente saber o que você está enxergando aí, porque eu quero aplicar, né? E realmente nesse assunto eu tô com dificuldade. E aí ela falou: Olha, para mim, a gente só não tem as coisas, a gente só não tá comprando essas coisas porque minha mãe não deixa. Não é porque a gente não tem dinheiro. Para mim, nós somos ricas. E eu achei o máximo isso, caiu uma ficha, porque, nossa, é verdade, eu preciso achar um outro jeito de encarar isso, eu preciso achar uma forma de pensar a respeito da situação que não me ative a sensação de eu não posso, eu não tenho. Nem que seja, tá, vamos comprar, mas depois a gente compra. Ou, não, dinheiro a gente tem, nós somos ricas, mas nesse momento eu não quero comprar. Então é fabuloso isso que ela falou, de dar um jeitinho de explicar de outro jeito. De certa forma, eu fiz isso na época do apartamento. Eu cheguei a contar num áudio para vocês que uma das coisas que eu pensei um dia, já que ele era tão pequenininho, é que eu estava viajando num chalé, que não era minha casa, era um chalé. E para um chalé ele era super espaçoso, maravilhoso. Entenderam? Então a gente arrumar essas desculpas mentais para o que a gente está vivendo, que seja uma outra explicação e não ter dinheiro. Então, essa dica é muito legal. E outro dia, a gente comentando que precisava trocar de carro na mesma época, né, de não ter o dinheiro, e ela falou isso de trocar de carro, e eu falei: "Ah, era para ter trocado ano passado, eu sempre troco de tempos em tempos, compro um carro novo e eu não comprei ano passado, agora que não vai dar, né?" E aí ela não lembro o que ela falou, mas eu quis conversar com ela dessa questão, falar, ó, você já entende, então você já sabe que a gente precisa ter uma vibração de abundância para criar coisas que a gente quer. Quando vocês falam um negócio desses, abaixa a minha vibração. Qual que é a sua sugestão? E ela é muito inteligente, né? E ela
me ajuda a pensar. E aí ela falou assim: ah, você poderia só lidar como, sabe, igual quando a amiga fala: ei, quanto tempo? Vamos marcar, hein? Vamos marcar, sem falta. E depois todo mundo esquece, ninguém marca nada. É a mesma coisa. Se eu falei, vamos comprar um carro, você não tem que falar: ai, você sabe que não dá para comprar um carro, né? Quem sabe um dia. Não tem que falar isso. Quem sabe um dia já melhorou, mas ainda é o ativo é não temos. Então, o que você pode falar é vamos comprar um carro, vamos começar a pensar como ele vai ser e saber que vai comprar um dia, mas não precisa ser para já, não precisa ser para agora. E aí eu quero aproveitar para dar a dica para vocês que têm filhos, como lidar com as crianças quando elas pedem alguma coisa. Hoje, gente, a minha sugestão é justamente jogar limpo, sabe? Criança tem muita condição de entender as coisas, mesmo as menores, e as muito pequenininhas, elas vão querer no imediato, né, as coisas. Mas você pode transformar isso num jogo tão gostoso, e as crianças me surpreenderam muito a vida inteira, entendendo mais do que a gente costuma esperar que elas tenham idade para entender. Então a gente tem que falar com a intenção de que elas entendam, com a ideia de que é possível elas entenderem, sim, que elas podem captar a ideia central daquilo. Então, falar para elas, sabia que as coisas que a gente imagina, que a gente se diverte enquanto a gente está imaginando, acabam acontecendo? Então, se a gente imaginar que a gente é rico, a gente vai ser rico de verdade no futuro. Vamos brincar de imaginar tudo que a gente vai fazer? E você pode realmente transformar isso numa brincadeira, num jogo tão gostoso que é uma delícia para a criança conviver com você naquele bom humor, naquele clima leve, devaneando ali sobre mil coisas fantasiosas, algumas verdadeiras, assim, que você quer manifestar um dia, e outras, assim, fora da caixinha, só para brincar, porque é a sua imaginação, você pode imaginar o que você quiser. Então pode virar um jogo legal mesmo. E é inevitável que com o tempo isso acabe trazendo o que você quer de verdade, que as coisas comecem a, aos poucos ir melhorando. Então, uma fonte de renda que ia secar é cancelado o desligamento daquilo, aquilo continua com você, uma fonte que você nem imaginava se abre. Então, a vida cuida da gente, e esses caminhos vão se abrindo totalmente dependendo do que está ativo dentro de você. Então, a ideia que eu queria passar para vocês é essa: é sintonize com a sua vida como ela seria com você já abundante. Se você está fazendo força demais para imaginar isso, desencana de imaginar e simplesmente foca a atenção em tudo que você já tem de bom no momento presente. E perceba o quanto você é cuidado nas pequenas coisas, no dia a dia hoje, no quanto você teve ajuda e já pagou a conta X, ou que tal valor já está menor que você está devendo, ou que até você conseguiu comprar um cafezinho, qualquer coisa desse tipo, que você foque a atenção, a lei da atração vai fazer crescer, vai fazer ficar maior do que é. Então é inevitável que vai melhorar cada vez mais, até você ter muito mais do que 1 milhão, você ter os milhões ou até esquecer da ideia do dinheiro, você simplesmente ter tudo o que você está buscando, poder comprar as coisas no mercado sem olhar preço, poder morar onde você deseja, poder conduzir o carro que você gostaria, poder comer onde você quiser comer. Então, se você conseguir pensar nessas coisas, você vivendo essas coisas, sem ativar a vibração de mas eu não tenho isso ainda e eu não consigo acreditar de por qual caminho isso vai vir, então não fique pensando ainda sobre como essa vida vai ser. Se você já tiver algo concreto começando, um negócio que está começando a dar certo, aí fica mais fácil de você já imaginar essas coisas deliciosas que vão acontecer com o tempo conforme for melhorando cada vez mais. Mas você não faz nem ideia por onde ainda, e você percebe que quando você tenta imaginar essas coisas, vai te dando um frio na barriga, uma sensação de nossa, mas eu não sei, será que eu vou viver isso mesmo? Então, não perca tempo fazendo isso. Aí é muito melhor
que você não devaneie a respeito de ter dinheiro, mas que você simplesmente passe tempo pensando em qualquer coisa boa, seja concreta do dia a dia que você já tem ali na sua mão, como o cafezinho que você está segurando, seja uma lembrança de alguma coisa gostosa do passado, seja expectativa de coisas legais que você vai fazer que não envolvem dinheiro, pode ser um passeio no parque, pode ser fazer uma trilha na sua região, que você vai a pé, que você não precisa de dinheiro nenhum e que você vive a abundância da natureza à sua volta, um céu lindo, maravilhoso, a abundância do sol na sua pele e a abundância de frutas numa árvore. Então, é nisso que a gente tem que focar a atenção e perceber o quanto a gente já consegue ser feliz com o que a gente tem no momento presente. Porque se você conseguir ativar dentro de você a sensação de que você não está precisando, que nesse momento você já tem tudo que você precisa, pronto, agora você está compatível com realmente ter tudo o que você precisa. Mas aí não corra para ver se já manifestou alguma coisa. O Abraham chama isso de não olha para o placar cedo demais. Simplesmente continue curtindo essa sensação de estar se sentindo pleno e realizado agora. E todo o desenrolar que vai vir depois é inevitável. Espero ter ajudado. Um beijo no coração de vocês. Até uma próxima.